Fala, moçada, aqui é o professor Antônio Pantoja, faço parte da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. Estamos oferecendo para vocês mais uma dica imbatível. E esta dica, nada mais, nada menos, vamos abordar, pedir para vocês terem atenção em alguns itens da escravidão do século XVI ao século XIX. Lembrando, tá? Que nós estamos também oferecendo para vocês um curso online inteiramente grátis. Um curso online com 100 questões direcionadas para a banca IBFC. É uma oferta imperdível, não é pegadinha, moçada. Basta que você venha aqui, www.lojadoconcurseiro.com.br. Vem comigo, moço. Olha só, todas as vezes não tem como, quando eu vou trabalhar qualquer assunto de história do Brasil colônia, eu tenho que lembrar isto para vocês. Lembrando que a partir de 1530, os portugueses, eles serão obrigados a colonizar o Brasil. Importante. Por que é importante? Porque os portugueses, quando serão obrigados a colonizar o Brasil, eles não estavam preparados para isso. É por isso que os portugueses vão solicitar investimento de particulares. E aí você já viu comigo numa dica a questão das capitanias hereditárias. Lembrando também que você vai ter a presença de judeus e também você vai ter a presença dos holandeses. Muito bem, quando os portugueses decidem colonizar o Brasil, o modelo que ele vai utilizar é o modelo inglês que nós já falamos de plantation. Por que eu estou mostrando novamente este quadro? Para você não esquecer que o Brasil ele tem uma função, dar lucro à metrópole, que o Brasil tem uma função, servir aos interesses da metrópole. E nós já trabalhamos a questão do mercantilismo, dá uma revisão nisso aí, e na questão do pacto colonial. Isto é fundamental para nós entendermos por que a nossa característica ainda permanece o latifúndio. E porque em alguns momentos da história do Brasil nós vamos optar por uma única cultura. Isto é histórico, moço. Mas também eu já mexi com vocês, eu já trabalhei com vocês, que eu vou escolher qual a forma de trabalho. E a forma de trabalho escolhida foi o trabalho escravo. Lembrando que a escravidão no Brasil, ela vai do século XVI até o século XIX. Esta escravidão que vai do século XVI até o século XIX é a escravidão oficial. Por quê? Porque mesmo após a Lei Áurea, você ainda encontra em alguns locais do Brasil o trabalho escravo, o trabalho compulsório. Ok, vamos lá? Importante para nós, que nós já vimos, só para eu chegar aonde eu quero. Este trabalho compulsório será o trabalho escravo indígena e o trabalho escravo africano. Na outra dica, eu mostrei para vocês que no primeiro momento é o trabalho escravo indígena e no segundo momento será o africano. Mas não esqueça que até o século XVIII, em vários locais e em algumas atividades, você ainda encontra o trabalho escravo indígena. Importante para nós, no momento em que os portugueses percebem que o escravo ele vai proporcionar vários lucros, desde o momento em que ele sai da África até chegar ao Brasil. A escravidão africana, ela vai movimentar e ela vai permitir aos portugueses obterem lucro. Lembrando, no momento em que eu tenho o trabalho escravo, é necessário que eu justifique a escravidão. Entra o discurso da Igreja Católica. A Igreja Católica, ela vai justificar que os negros na África eram politeístas, eram poligâmicos, nem alma tinham.
E qual é a função da igreja? Qual é a função do Estado português? Trazer essas pobres almas, você vai ter vários textos sobre isso, para vir para cá, para aprender o que é a civilização. Questões que já caíram em concurso. Você vai dizer que assim como Cristo sofreu, os negros teriam que sofrer para purgar, para limpar os seus pecados. É claro que algumas pessoas acreditavam naquilo que falavam, outras não. Outras perceberam a lucratividade que a mão de obra escrava ela iria possibilitar. O inferno dos negros, a retirada dos africanos de seu continente era para as justificativas que se elaboraram, sobretudo no século XVII. Era um milagre da providência divina. Pela travessia atlântica e pelo batismo, o escravo era trazido à fé. E assim, o que poderia ser entendido como injustiça era, na verdade, uma graça. Lembrando também que no momento em que esses negros vinham para o Brasil, eles eram batizados. E a igreja cobrava por cada cabeça de negro batizada. Era a forma da igreja ter o lucro por permitir, por justificar a escravidão. É importante também a gente entender que no momento em que esse negro vem para cá, ele vem das mais diversas regiões da África. E aí o concurso pode colocar um item muito bacana. Lembra, quando esse negro vem para cá, ele não fala o mesmo dialeto, ele não possui a mesma religiosidade. Então, quando o negro vem para o Brasil, a primeira coisa que ele vai descobrir será a África. A primeira coisa que esse negro vai descobrir que ele possui homens que viviam na África, que ele desconhecia a língua, que ele desconhecia a religiosidade. Muito bom. Quando eu coloquei para vocês que eu iria dar uma dica falando sobre a escravidão do século XVI ao século XIX, para eu não ficar preso. Lembrando, tá? Esses escravos, no primeiro momento, eles vão estar justamente no plantio, no cultivo e na produção de açúcar. Então, eu vou ter o escravo rural. Lembrando que esse escravo rural, dificilmente ele mantinha contato com o seu patrão. Lembrando que esse escravo rural, ele tem uma expectativa de vida muito pequena, porque o trabalho era muito árduo, e esse escravo da área rural, a possibilidade dele obter a liberdade era muito pequena. Ele poderia ter, mas era muito pequena. É interessante também que no momento em que os engenhos eles passam a crescer, muitos negros serão tirados da senzala e vão para a casa grande. E na casa grande, eles vão se chamar de negros domésticos. Qual é este negro que vai estar na casa grande? Geralmente, entre aspas, o de melhor aparência. Geralmente, o que era chamado ladino. E o que é o escravo ladino? É aquele que aprendeu rapidamente o português, é aquele que se adaptou à sua condição. Lembrando, lá na frente eu vou falar sobre resistência escrava. Mas uma das resistências escravas, moço, é justamente a sobrevivência. O negro, para ele resistir à escravidão, a primeira coisa que ele tem que fazer é sobreviver. Ao longo do período colonial, nós vamos ter também a questão da urbanização. Ao redor dos engenhos, nós vamos ter as primeiras vilas e as primeiras cidades. E aí nós vamos ter portugueses que serão comerciantes, portugueses que serão artesãos, mas quem vai estar trabalhando serão os negros. Então eu vou ter o chamado negro urbano. Esse negro urbano, ele tem uma facilidade maior porque ele está mais solto. Ele tem um contato mais próximo do seu dono e ele poderia negociar uma vida melhor ou também ele tinha uma condição maior de adquirir a sua liberdade através da compra. Dá uma pesquisadinha aí.
coartação, ok? Dica importante. Também vocês sabem que quanto mais próximo do meu patrão é melhor, mas também os castigos serão os piores. Eu tenho que contar com a minha habilidade e com o humor do patrão, senão eu também vou receber castigos corporais. Lembrando, tá? Lá no nosso curso online, nós vamos mostrar que principalmente a partir do século XVII, nós vamos ter a crise do açúcar. Não dá para a gente trabalhar agora aqui. Esta crise do açúcar vai forçar o governo português a estimular outras atividades. Entre essas outras atividades, nós vamos ter a extração de ouro e diamante. Nós vamos ter os negros nas minas. E esse negro nas minas, ele vai ter também uma qualidade de vida muito ruim. A questão da insalubridade, ela é altíssima, mas muitos negros que estavam na mina também podem ter a sorte ou habilidade de encontrar uma grande quantidade de minério, de ouro, diamante. Alguns negros conseguiram se libertar e alguns negros conseguiram circular melhor pelo centro urbano. Você vai dizer o quê? Alternativa D, que existe uma possibilidade maior do negro da mineração conseguir a sua liberdade em relação ao negro rural. Alternativa D, havia uma possibilidade maior do negro urbano conseguir a sua liberdade em relação ao rural. E aí, meninos, já comentei para vocês o escravo de ganho. Lembrando, tá, que esse escravo de ganho, ele tem a obrigação de proporcionar lucro ao seu senhor. E aí eu vou ter várias atividades desse escravo de ganho. Esse escravo de ganho, ele pode vender vinho, eu tenho barbeiro, eu tenho o chamado cirurgião barbeiro. Sim, o negro ao mesmo tempo fazia a tua barba e extraía o dente, é uma coisa maravilhosa. E eu vou perceber isto bem aqui, a questão das vestimentas. Legal? Se o nosso edital, ele quiser colocar uma questão mais complicada, ele joga essa imagem bem aqui. Muitas negras no continente africano, elas já possuíam a habilidade do comércio, da venda. Então, quando essas negras vieram para o Brasil, elas já vinham também na condição de justamente utilizar essa habilidade. Tranquilo, moçada? É claro, acabei de dizer para vocês que do século XVI ao século XIX, nós vamos ter a ideia de que o negro, ele vai se libertar. Em uma dica que eu trabalhei, eu falei mais ou menos assim: a partir do dia 13 de maio de 1888, a Isabel assinou a Lei Áurea. Geralmente os livros, e o professor com pressa, ele diz o quê? A princesa Isabel libertou o escravo. Moço, o escravo, desde quando ele chegou aqui, ele vai lutar pela sua liberdade. Ei, moço, desde quando o escravo chegou aqui, que ele vai dizer a sobrevivência, uma melhor condição, eu vou manter parte da minha cultura alimentar, da minha religiosidade. Desde o século XVI até o século XIX, o negro ele vem procurando formas de se libertar. Tranquilo? Resistência escrava. Eu coloquei aqui, e aí você vai dando uma pesquisada, isso é muito bom. Quais são as formas de resistência? Os escravos resistiram de várias formas, sendo algumas delas isoladas, outras coletivas. As isoladas contavam com a insubordinação, a fuga, eu vou matar o feitor, eu vou tocar fogo no engenho, roubos, fugas, suicídio e a violência. As coletivas contavam com a insubordinação, o boicote, vou produzir de forma mais lenta, vou deixar estragar o açúcar, e as fugas organizadas, aonde nós vamos criar algumas comunidades que são os quilombos. Lembrando,
Quilombo é o nome dado, aonde a partir de 5, 10 negros irão morar. Quilombola é o negro que vive no quilombo. Anota aí. Quilombagem é quando o negro sai do quilombo e ele vai atacar o seu inimigo. Tranquilo? É uma dica muito boa, moçada. As pulgas levavam os escravos a criarem comunidades que ficaram conhecidas como quilombos. Essa foi a prática mais comum durante o período colonial. Os quilombos representavam a maior ameaça para a estabilidade do sistema escravista. Por quê? Porque o quilombo ele vai gerar esperança. A comunidade quilombola, eu disse, vai praticar a quilombagem, que é atacar os seus inimigos e libertar os negros da senzala. Lembrando, de novo, o professor comete qual erro? Eu cometo que na maioria das vezes eu trato o quilombo como algo do passado. E aonde você mora, no teu município, no teu estado, você tem uma comunidade quilombola. Ok? Eu coloquei este item bem aqui, tá? Quando nós falamos de resistência escrava, tradicionalmente você vai falar daquelas. Mas dentro da Conjuração Baiana, um assunto muito bom para o nosso concurso, hein? Dentro da Conjuração Baiana, eu tenho negros que estão lutando pela cidadania, pelo fim da escravidão, pela implantação de uma república. Olha só aqui, dentro do movimento da independência da Bahia, nós vamos ter negros que dizem que não adianta apenas a separação com Portugal, nós temos que também trazer mudanças principalmente na sociedade, principalmente na economia. Item muito bom para o teu concurso, a revolta dos malês. Lembrem que esses negros, eles praticavam o islamismo, eram muçulmanos e eles não querem fugir, eles não querem se libertar. A ideia foi implantar um Estado teocrático. Lembrando que esses itens aqui são itens muito fortes para vir no teu concurso. Fizeste a prova, desses todos vieram 2, são os itens que você não pode errar. E aqui eu tenho um movimento chamado Sabinada, que embora seja colocado como um movimento elitista, você também vai ter a presença de mulatos e negros. Então, sempre que eu for trabalhar a resistência escrava, eu não posso falar, não posso esquecer de falar desses movimentos. Lembrando que a resistência à escravidão, já coloquei hoje, também está na ótica de manter os meus valores e de manter a nossa identidade. E quando nós falamos de Brasil, Darcy Ribeiro, se você puder dar uma guidazinha, tá? Assistir um vídeo aí no YouTube, o Darcy Ribeiro, ele vai colocar o seguinte, que o Brasil, ele vai ter 3 esteios, o europeu, o indígena e o africano. E todos eles, de uma forma inconsciente, ele vai trazer para vocês valores culturais, linguísticos e religiosos. A reinvenção da identidade. Sentimos a força da presença africana nos 4 cantos do Brasil. O samba, a capoeira e o candomblé são atualmente admitidos como registros do país e da nossa identidade. A existência até hoje desta manifestação ou dessas manifestações é o fruto de uma longa batalha por autonomia e reconhecimento cultural travada pelos escravos, mas que permanece ainda hoje. Vamos lá, moçada? Aqui eu posso ter na prova esta imagem. E essa imagem, pessoal, vai fazer você refletir de que maneira? Olhando para cá, século XVII e século XVIII. A imagem está informando que no século XVII para o século XVIII, os negros, ao virem para o Brasil, o número de mortos era de 30%. Primeiro, pessoal, eu estava dando uma lida aí numa tese de mestrado, aí da Bahia,
que justamente ele está falando que no primeiro momento em que os negros vieram para o Brasil, é um erro dizer navio negreiro. Quando os negros vieram para o Brasil no século XVI, no século XVII, não havia navio negreiro. Foram navios que traziam outros produtos e de uma forma improvisada trazia-se negros. Daí o número de mortos. Mas eu tenho também uma outra justificativa. Qual é? Que neste período aqui, século XVII e século XVIII, o valor do negro era muito baixo. Se a mercadoria, o preço era baixo, eu não estou preocupado com desperdício. Aí você vai ter que fazer isso aqui, ó. Circula, século XIX. Quando você circular século XIX, você vai lembrar 1850. E em 1850 eu vou ter uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz. Pela Lei Eusébio de Queiroz, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a proibição do tráfico negreiro. O número de escravos que vem para o Brasil vai diminuir de forma significativa. E daí haverá uma valorização no valor do escravo. Isto é importante. Vamos dizer que a prova te deu este gráfico. Desembarque anual de escravos no Brasil. Você vai perceber justamente que nós vamos ter um aumento significativo. Se eu acompanhasse este gráfico, eu vou perceber que em 1850 haverá uma queda. Por que houve essa queda? Justamente porque eu vou ter a Lei Eusébio de Queiroz. Lembrando que esta Lei Eusébio de Queiroz, eu aprofundo melhor na nossa videoaula online, ela vai impulsionar a vinda dos imigrantes. Lembrando que quando nós falarmos imigrantes, italianos, alemães, portugueses, chineses, ok? Sempre nós falamos a vinda dos imigrantes e nós falamos alemão e italiano. Nós vamos ter muitos imigrantes vindo para o Brasil. Esses imigrantes vieram para substituir o trabalho escravo. Fica comigo, não vai embora, que tem mais. Eu estou aqui te oferecendo o nosso curso completo online. E vocês podem perceber que eu trabalhei qual assunto? Do século XVI ao século XIX. Eu estou mostrando para vocês que não dá para eu entender a escravidão por período. Eu tenho que trabalhar a escravidão num tempo maior. Neste nosso curso online, tudo aquilo e mais um pouco que você precisa, você vai ter. Eu estou dizendo para vocês que o nosso curso está um preço enxuto, um preço muito bom, de R$ 279. O nosso curso inclui videoaulas de teoria e exercícios, mais 2 simulados, mais revisão final online e apostila. Vem! Pantoja, mas eu preciso de um curso onde meu bolsinho, ele tem condições. Eu estou oferecendo para vocês um curso de R$ 39. Que curso é esse, pessoal? É a nossa revisão final online, mas é uma revisão com mais de 16 horas. Eu estou colocando mais de 16 horas. E é nesse momento que nós vamos sentir melhor a prova, as questões e vamos dar aquela dica que você tanto precisa. Obrigado pela atenção. Vamos agora ver uma questão. Como é que a banca IBFC pode trabalhar? Item 1. Tendo a importação de escravos cessada desde 1850, Lei Eusébio de Queiroz, e garantindo-se a libertação dos filhos dos escravos pela Lei do Ventre Livre, aprovada em 1871, torna-se óbvio que outras formas de mão de obra teriam que ser encontradas. Notem, é o que nós estamos trabalhando aqui. A partir de 1850, eu tenho a Lei Eusébio de Queiroz. Mas não esqueça, o movimento abolicionista, ele já estava ocorrendo. Nós vamos ter negros poetas, negros advogados, negros que vão lutar pelo fim da escravidão. Só que no Brasil,
Os fazendeiros e os comerciantes disseram: a escravidão ela vai acabar, mas não agora, ela vai acabar de uma forma gradual. Por isso você vai ter a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário. Interessa que este negro, ele vai começar também a conseguir determinadas melhorias. Por exemplo, se eu estou casado com uma negra e tenho filhos, o meu senhor não pode me vender sozinho. Ele tem que vender a família por inteiro. Haverá uma preocupação maior em relação à alforria, porque muitos negros compravam, conquistavam a sua liberdade, mas outros fazendeiros não reconheciam, rasgavam o documento e a pessoa voltava a ser escrava. O que interessa para nós? Dê o ponto aqui, respira. Além disso, na massa de escravos, a proporção dos já nascidos no Brasil, falando português, é cada vez maior, o que torna mais difícil mantê-los em submissão. Eu mostrei para vocês que eu tenho negro de ganho, que eu tenho negro da mineração, que eu tenho negro que vive na casa grande. Todos eles vão criar formas, vão criar maneiras de se tornarem livres. Mostrei hoje para vocês a questão da revolta dos malês, falei sobre a questão da conjuração baiana. Todos esses movimentos eram movimentos por uma independência, eram movimentos pela separação, mas eram movimentos que continham desejos dos negros, ok? O autor caracteriza na história brasileira da segunda metade do século XIX um processo. Qual é o processo que este autor está caracterizando? Mudanças sociais significativas, impulsionadas por medidas governamentais e pela resistência popular. Alternativa A. Você percebe que na segunda metade do século XIX as mudanças se tornam cada vez maior. Já citamos aqui a Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, ela diz o quê? A escravidão vai acabar de forma gradual. Mas eu tenho a lei do sexagenário, do ventre livre, eu tenho outras formas de organização. Por isso é a alternativa A. Pantoja, por que não pode ser a B? Rupturas políticas revolucionárias determinadas pelo avanço do republicanismo e pela abolição do poder moderador. Ele está dizendo o seguinte, tá? Que o Partido Republicano, como um todo, era favorável ao fim da escravidão de forma imediata. Lembrando, tá? Que quando nós falamos em república, geralmente o professor, no caso Pantoja, fala do século XIX. Vamos lembrar que quando nós falamos em república, falamos também do período do século XVIII, conjuração mineira, conjuração baiana. A alternativa B, ela não está relacionada às melhorias que os negros conquistaram, principalmente no século XIX. A alternativa C, divisão da grande propriedade rural. Ele está dizendo que houve reforma agrária? Não. Eu deixei esse item aqui porque tem algo que eu quero que você dê uma pesquisada, tá? Lei de terras. Pesquisa, moço, vale a pena. A lei de terras. Dica, a lei de terras impede que qualquer pessoa tenha posse da terra, mesmo que ela não tenha dono. A lei de terras, ela diz que você, a partir desse momento, só vai ter acesso à terra através da compra. Terceira vez, dá uma lida que já veio algumas questões sobre isso. Então não ocorreu a divisão da grande propriedade. Muito pelo contrário, né? Permanece a concentração. Alternativa D, estabilização econômica produzida pelo crescimento das cidades e pelo esgotamento do solo fértil, né? Lembra que naquele período, século XIX, nós temos a economia do café, o setor rural ainda é o setor mais importante. Lembrando que a economia do café, ao mesmo tempo, possibilita o desenvolvimento rural, mas também vai possibilitar o desenvolvimento urbano. O problema é que ele está dizendo o quê? Que só houve o crescimento das cidades e houve o esgotamento,
Repetindo, no século XIX, o que mais vai se crescer? A economia rural, proporcionada pela economia do café. A alternativa é alfabetização popular ampla. Em uma dica que eu trabalhei com vocês, eu falei sobre a questão do Brasil República e disse que no Brasil República, grande parte da população era analfabeta. Tranquilo, moçada? Espero que essa dica tenha ajudado bastante. Faz o que eu te pedi, dá uma pesquisadinha nos itens que eu citei, que vai valer a pena. Fica conosco, muito obrigado. Valeu, moçada!